Boa tarde, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem o nosso trabalho. Ontem o Leviciano teve na live aí do Fala Vascaíno, pedindo obrigado aí ao Aquiles aí, cedendo aí o material para a gente passar esse vídeo para vocês, né? Obrigado aí, Aquiles, a galera do Fala Vascaíno. E o Levin teve ontem na live, onde estava também a Sônia Andrade, ex-VP, né, aí da gestão do Campeiro. Veja por que o Levin vai explicar por que não assina a AGE. E há um motivo aí que ele explicou aí para os vascaínos essa situação. Porque hoje o Levin, ele não assina a AGE. E vai ser muito importante esse vídeo aí para vocês verem por que o Vasco hoje precisa do projeto Somamos e o Levin como presidente do Vasco. Com a fala aí, o presidente legítimo do clube, Luiz Roberto Levenciano. Um abraço a todos, um casaco no coração de todos vocês. Valeu, galera, tamo junto. É uma pergunta breve. Hoje, para quem luta, o Levin sabe o quanto os canais de youtubers, influência, enfim, os vascaínos têm lutado, né, pela essa democracia que vocês estão falando. E hoje nós temos só, tipo assim, nós estamos vendo no cenário político, para tentar provocar uma nova eleição, que existe uma preocupação absurda que essa SAF passe pelo Conselho, e eles estão caminhando a passos largos. Tem até um Twitter do Salgado de hoje falando que se reuniu com o financeiro, com o jurídico, e vai vir novidades por aí. Enfim, eles estão trabalhando nessa SAF 100% Vasco. E a gente, do lado de cá, a gente trabalha também, né? Está todo mundo trabalhando, cada um por um propósito. A gente acredita que essa gestão não tem condições. Se tivesse, não estaria vendendo. E hoje nós temos aí, tá aí, ó, semana, né, de muito trabalho, reunião com a área financeira, área jurídica e também com a KPMG, estudando as melhores alternativas para o Vasco. Tivemos a sequência do trabalho de um grupo de acompanhamento para debater aspectos da SAF, mais novidades em breve. Ou seja, né, como eu disse, eles estão trabalhando. E hoje, no meu entendimento, enfim, nós temos duas ainda esperanças. Uma delas é o desimpedimento do juiz Paulo Roberto, que pode acontecer a qualquer momento. E ainda, né, apesar do Duque Estrada falar que já acabou, a gente tem entendimento que não acabou. Acabou só na faculdade que ele estudou, que deve ter sido bem ruim. E a outra... Eu posso dizer que eu fui professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, onde ele estudou, ou ele faltou muita aula, ou é bem ruim onde ele estudou. Porque um processo básico, um processo só termina com uma sentença transitada em julgado. Eu ia falar isso, exatamente. Um processo isso. Onde sequer sentença ter terminado, só se a escola que ele estudou é a escola do absurdo. É a do rebaixamento, que é o que ele mais tem no currículo dele. É a história do ego, meu irmão. Eu acho que é essa que a doença do ego. A doença do ego. Então, nós temos duas soluções. Nesse caso, além da doença do ego, é burrice mesmo. Porque um advogado ir em público e dizer que um processo acabou quando ainda não teve sentença, para mim é para ser reprovado e nunca mais voltar a exercer a profissão. Trânsito em julgado na mão. E não, assim mesmo, Levin, e assim mesmo a gente já viu muita coisa transitada de julgado, e eu tenho visto isso no registro público, que eles desconsideram e tentam mudar, tá? Então, pode ser. Rescisória também. A primeira questão que nós temos esperança ainda que nos chame de lunático, é a questão judiciária. A segunda questão é uma AGE que está transitando, que poderia criar uma possibilidade, um fator novo, e também pressionar essa gestão para tirar eles da zona, né, que eles estão hoje, né, que estão totalmente tranquilos, ao ponto do próprio Duque Estrada falar que a SAF vai ser votada pelos eleitores do Salgado. Isso aí eu fiquei... Eu acho que ele não se tocou ainda que hoje o Salgado não tem mais eleitor. Talvez o eleitor do Salgado hoje seja ele, o Osório e o próprio Salgado, que eu tenho dúvida se votaria nele mesmo. Então, a pergunta que eu duvido... tenho... É disso que eu gosto. Eu duvido que se houver uma eleição hoje, o Salgado consiga 120 votos.
ele não tem 120 votos. Olha só, eu diria para você que eu não voto nele mais. Mas não é, olha só, eu disse para você por que eu não votei em você. Sim. Eu já te expliquei isso. Sim. E hoje eu diria para você que eu não votaria nele, sabe por quê? Porque uma pessoa que não respeita pessoas, quer dizer, ele diretamente não, mas o setor de responsabilidade dele não respeitam profissionais que cuidam e defendem direito de pessoas, não pode ter o meu voto. Porque eu acredito... Eu diria que ele tem uma boa perspectiva aí de ter entre 3 e 60 votos. Bom. É minha conta hoje. Minha pergunta está sendo polêmica, né, irmão? Não consegui fazer. Adoro. Eu gosto dessa sinceridade do presidente eleito. Mas eu estou falando para você. Não, eu converso com pessoas ligadas e pessoas que estão na Mais Vasco hoje não votam nele. Não votam. Ele não vem mais como presidente. Deixa eu falar uma coisa para você muito clara. Ele estragou o projeto da Mais Vasco. Que projeto? Foi a pior coisa para a Mais Vasco que a Mais Vasco podia ter tido. E lá na Mais Vasco, querendo ou não, tem pessoas que têm uma boa condição intelectual, tem gente capacidade. Que tem quadros que podem ser úteis para o Vasco. Sim. Tem pessoas boas lá. Sim. Essa liderança que eles escolheram acabou com a Mais Vasco. Para a Mais Vasco se recuperar, ela vai ter que galgar muitas e muitas. Não sei se consegue, porque escolheu a liderança equivocada, que mostrou ser uma decepção para a própria Mais Vasco. Por isso que eu te digo, se for a uma eleição hoje, não tem voto, não é unanimidade entre seus próprios conselheiros. Bom, então eu vou para a pergunta. Para a gente ir embora. Vocês, gente, uma AGE provoca uma nova eleição. O doutor, presidente, vou falar aqui todos os tipos, porque senão eu vou ficar aqui o dia inteiro, vão falar que eu estou te babando aqui. Mas o doutor, presidente, Luiz Roberto Levinciano, especialista em várias áreas, sabe que uma AGE, a Dona Sônia também tem vários, uma AGE, ela provoca uma nova eleição. E hoje, para mim, na minha humilde opinião, era o que tinha que acontecer para já. Esses caras eram para ser retirados do Vasco, sair de lá, acabar com essa gestão, para devolver a estabilidade ao clube. O clube precisa voltar a ter estabilidade, a ter tranquilidade, a ter institucionalidade. Então, eu queria saber de vocês se vocês assinariam uma AGE para poder devolver isso, Vasco. Porque nós estamos lutando por isso. Eu não sei se o Levin já assinou, eu sei que nós estamos aí com um movimento tentando unir toda a oposição. Porque a oposição, na minha opinião, o Levin pode me corrigir, a Dona Sônia, se une de verdade e também deixa o ego de lado, as vaidades de lado, as rinhas políticas de lado. A gente abraça essa AGE e coloca... Porque, gente, uma coisa é o Leonardo pedir, uma coisa é o Leonardo assinar. Outra coisa são os líderes políticos de cada grupo político aparecer e assinar essa AGE em público. Eu acho que seria um boom enorme, seria um restart, e a gente conseguiria pressionar essa gestão. Nós temos que pressionar. Porque por mais que a gente ache que a SAF não vai passar, com esses caras não dá para jogar. Entendeu? Eu acho que não dá para jogar com eles. É uma opinião minha. Depois da eleição do dia 7, dia 14 mesmo, e todas essas situações judiciárias, eu falo por mim, tá, gente? Eu não consigo jogar com essa gestão. Mas eu queria saber de vocês se vocês apoiariam essa AGE, assinariam ela, para a gente tentar aí trazer um número de assinaturas suficiente para poder tirar fazer uma eleição. Seria lindo, hein? Uma eleição agora no final do ano, antes disso, seria uma coisa maravilhosa. Bom, com a palavra a vocês, é só uma pergunta, tá? Também, se não quiser responder, fiquem livres. Não, eu respondo tranquilamente. Eu coloquei isso até no grupo, né? Quem participa do grupo do Tropa, lá atrás eu entendi o seguinte: isso é um ato preocupante, porque assim como você está usando esse ato para tirar uma gestão que não está correspondendo aos anseios
dos torcedores, e a gente vê que a coisa não está andando, a gestão não está acontecendo. Por outro lado, a gente tem a criação de um precedente, né? Você cria um precedente que amanhã ou depois, se a gestão do Levin chegar e esse grupo que saiu também fizer o mesmo movimento, a gente não sabe o que vai acontecer em relação a essa ação. Mas se você me perguntar, diante de tanta coisa que você tem visto, absurda, perigosa, você usaria, pensando como advogada desse meio, para salvar o Vasco, assinaria. Não, e tem uma questão, né? A senhora citou a gestão do Levin. Mas a gestão do Levin, por mais que alguém tente de usar desse mecanismo para destituir, só será destituída se tiver um mau trabalho. O cara entrega um trabalho, um time F para C, né? Como ele costuma dizer. Campeão da P toda. Não, ninguém vai fazer. Lógico, ninguém vai fazer. Você só vai usar esse mecanismo extremo se você está vendo que é um direito do sócio. Não, além de ser um direito do sócio, existe um risco grande, eminente. Então, a gente tem que salvar a instituição. Então, vamos usar o mecanismo para salvar a instituição, sem sombra de dúvida. E a instituição, leia-se, todas as pessoas envolvidas, que vão dos funcionários aos torcedores. Ô, Léo, é o seguinte, entre apoiar e assinar tem uma distância. E é fácil de explicar. Eu tive um desembargador dizendo que uma entrevista que eu dei me descredenciava do ponto de vista de eu querer ser presidente do Vasco. Não sei se você se lembra. No dia 17 de dezembro, foi dada uma decisão esdrúxula, absurda, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, considerando que, tendo havido 2 eleições, que o resultado da do dia 14 devia prevalecer sobre a do dia 7, pelo fato dela ter sido online e a lei nova estabelecer que ela tinha que ser online. A mesma discussão foi feita com relação à eleição do Flamengo e o mesmo tribunal entendeu diametralmente oposto de que uma lei nova não pode alterar um estatuto anterior, porque a lei não retroage para violar ato jurídico perfeito, e entendeu também que uma lei nova não pode desafiar o direito de autonomia associativa que os clubes de futebol têm dado pela Constituição no artigo 217. Então, para a eleição do Flamengo valeu uma coisa, para a eleição do Vasco valeu outra. Fato. Os meus advogados embargaram de declaração, e no embargo de declaração, o desembargador disse que eu tinha dado uma entrevista para o GE, dizendo que eu não tinha mais interesse. E, com isso, ele desacolheu os embargos de declaração por conta de uma entrevista que eu dei que não estava nos autos, totalmente fora de contexto. Imagine se eu assinar a GE. É tudo que eles querem. Tudo que eles querem é que eu assine a GE, para poder dizer que como é que eu estou na justiça tentando destituir, como é que eu estou na justiça discutindo que aquela pessoa não é presidente e, ao mesmo tempo, eu estou num outro documento pedindo a destituição daquela pessoa. É verdade. Fato. A tua situação como é que eu vou assinar a GE, meu amigo, e dar a eles a munição para eles dizerem que, ao assinar a GE, se eu estou pedindo a destituição de um presidente, eu estou reconhecendo que ele é o presidente. Isso aí. Quando eu estou na justiça para dizer que ele não é. Então, as pessoas têm que ter neurônios para entender estrategicamente o que eu decido fazer ou não fazer em dado momento. Mas isso é muito importante você falar. Isso não significa que eu não estou apoiando. Isso aí. Pelo contrário, eu pedi ao Léo para reunir todos os grupos, para que todos os grupos apoiassem e assinassem. E o Léo fez isso semana passada. A tua situação é diferente da minha. Mas eu não tenho. Bom o Levin vir aqui explicar.
Sabe por quê? Porque dúvidas só são esclarecidas assim. Pois é, mas às vezes você tem que dizer coisa demais, entendeu? Não, não diz não, só isso é suficiente. Tudo aquilo que eu sou perguntado, eu respondo, porque eu tenho uma péssima mania de ser sincero. Eu não sou parte no processo, agora o Leven é. Então, eu estou isenta. Então, eu posso assinar. Se um desembargador diz que eu não tenho mais interesse, porque eu dei uma entrevista, imagina se eu assino um documento requerendo a destituição de alguém que eu, no processo, digo que não é o presidente. É fato. Entendeu, Léo? Entendi, absolutamente, pô. Então, foi muito categórico, pô. Isso aí já é um corte, já. Que vocês podem ter certeza absoluta é que eu estou do lado do torcedor e do sócio vascaíno. E apoia a AGE. Pronto para fazer o Vasco voar do jeito que é possível voar. E não é porque eu sou eu. Isso pode ser feito por qualquer pessoa que coloque o interesse do Vasco acima do seu interesse pessoal. É isso aí. Eu não me considero melhor do que ninguém. Porém, eu tenho um bom networking, eu tenho ideias disruptivas para o futebol, eu acredito que eu tenho essas ideias porque eu estudo todos os dias, não é porque caiu do céu, é porque eu estou ali lendo, eu estou me preparando, eu estou estudando, eu estou debatendo. Então, eu me sinto preparado para fazer o Vasco ser quem a gente entende que o Vasco é. Fato. Me sinto pronto. E me sinto pronto porque me preparo e estudo para isso o tempo inteiro. Eu não estou pretendendo ser presidente do Vasco para fazer negócio, para fazer MBA, para poder achar que com isso eu vou me valorizar de alguma maneira. Eu já tenho todo o reconhecimento do mundo profissional. Eu tenho clientes que eu jamais esperei que eu pudesse ter na minha vida. Eu tenho os maiores seguradores do mundo como clientes. Eu tenho as maiores empresas de navegação como cliente. Eu tenho o governo dos Estados Unidos da América como cliente. Então, eu não preciso me valorizar. Pelo contrário, eu estou perdendo dinheiro. Quando eu estou me dedicando a essa causa social, que eu vejo dessa maneira, eu estou fazendo isso porque eu acredito muito que você tem o dever de devolver à sociedade, devolver até à divindade aquilo que ela te deu. Eu fui agraciado, apesar de ter me esforçado muito na minha vida, eu fui agraciado com muita coisa boa. Eu recebi muito do universo. Então, eu quero dar ao universo alguma coisa. Antes de eu morrer, quero deixar o meu nome na história do clube, quero construir um legado, quero que o vascaíno se lembre, que meus filhos, quando eu já não estiver mais aqui, que as pessoas batam no ombro dele e digam, pô, seu pai fez muito pelo Vasco, por nós vascaínos. Esse é o meu interesse. Meu interesse não é ali para fazer negócio, para fazer troca disso ou daquilo. Eu acho ridículo pessoas da idade que nós estamos ainda estarem nessa. Entendeu? Eu, com todo respeito, quem quer fazer, então... que faça, mas... Entendeu? Mas, então, eu muita acho gente só, aqui no eu acho só, gente, que bom, né? Vocês têm que entender o seguinte. Tem que perguntar. Eu estou do lado de vocês. Estou do lado de vocês. Se dependesse do meu filho, da minha mulher, dos meus amigos mais íntimos, eu já teria saído fora, porque todo dia chega, Leve. Você já deu muito. Você já entregou muito do teu tempo. Você vê que minha saúde foi prejudicada, em parte. Minha imunidade está mais baixa em função de tanto estresse. Né? Todo mundo sabe que o estresse, ele com certeza absoluta influencia na tua imunidade, na sua saúde. Então, muitos de vocês aí acompanham toda essa caminhada que eu estou tendo para lutar pelo Vasco, para lutar para o vascaíno entender como o Vasco pode ser melhor. E eu tenho lutado, né? Por isso que sempre eu falo, olha, eu não quero me ver sozinho. Não quero, acho que vocês devem ir lá, sim, todos assinarem a GE, se entendem que esse é um caminho, façam isso. Se tiver que ter outra eleição, eu vou participar. Estou lá pronto. Ah, mas eu não sei se o conselho vai ser, não me importa o conselho, eu estou pronto para qualquer conselho que esteja lá. É claro que vai ser mais fácil se eu tiver com as pessoas que
assinaram um compromisso comigo que vão implementar o projeto Somamos no clube, porque para ser meu conselheiro, eu obriguei todos os candidatos a conselheiro a assinar um documento que estavam fechados com o projeto Somamos. Mas eu entendo que hoje o projeto Somamos ele é tão autoexplicável. Eu tive uma reunião hoje, como eu falei, com o Hug Rossen. O Hug Rossen chegou para mim e disse: o projeto Somamos é genial. Você ouvir isso de um investidor bilionário, isso não é de um torcedor, com todo respeito, de Twitter. Isso é de um dos maiores investidores do mundo, chegar e dizer: este projeto é genial. Isso é de um reconhecimento, do esforço absurdo, que me dá esse gás para continuar tentando mostrar ao Vasco que isso é possível. Eu pedi ao Peralta para apresentar ao Conselho dos Beneméritos, até agora eu não consegui. Eu pedi ao Peralta em dezembro, nós já estamos em fevereiro, de apresentar como alternativa de solução para o Vasco o projeto Somamos. E ele quis levar para o Conselho. A única solução é vender o futebol do clube. Eu pedi esta oportunidade como sócio e não me deixaram, não me permitiram apresentar. Ele falou que ia levar para o Conselho, não foi? Não me permitiram. Mas tudo bem. Ao mesmo tempo, eu ouço um dos maiores investidores do mundo dizer: esse projeto é genial. Eu falei: cara, eu devo ser maluco, porque como é que pode? Ao mesmo tempo, o cara que está ali investindo bilhões e bilhões de dólares fala que o projeto é genial. E, do outro lado, o presidente do Conselho de Beneméritos não me facilita simplesmente eu compartilhar com o Conselho essa alternativa de solução para o Vasco. Cara, o que é isso? Eu viajo, pego um avião, 11 horas de voo para chegar numa outra cidade e ter o reconhecimento de um investidor, que é um cara que tem bala na agulha, que analisa centenas de projetos do mundo inteiro, o tempo inteiro, dizendo que o projeto é genial. E não há um interesse de um presidente do Conselho de Beneméritos colocar isso para o conhecimento do Conselho de Beneméritos. Que Vasco é esse? Fechado. Simplesmente pelo fato de que eu concorri à presidência, então era melhor eu não ter concorrido? Porque aí talvez o meu projeto pudesse ser apreciado, pudesse ser considerado, pudesse ser avaliado como uma solução para o clube? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Então, se realmente vocês entendem que esse é um caminho, eu estaria lá com vocês assinando, não fosse o meu receio de, ao fazer isso, criar um obstáculo ainda maior para o desenvolvimento do processo que está em discussão.